Boa noite a todos. Graça e paz de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, abra suas Bíblias nessa noite. No livro de Colossenses, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Livro de Colossenses, capítulo 1. Deus tem nos dado uma palavra, e na meditação dessa palavra, Deus, Ele trabalha no nosso coração de uma forma tão profunda, com toda a simplicidade, mas com toda a profundidade. Amém? Amém. Diz aqui, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 3: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Evangelho. Quem diz amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela sua bondade, pelo seu poder e pela sua graça. Estamos aqui, ó Deus, porque queremos ser ministrados pelo Senhor, Pai. Sabendo que, ó Deus, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Somente o Senhor conhece o profundo do nosso coração, ó Deus. Por isso nos derramamos diante de Ti essa noite, Pai. Em agradecimento, primeiramente, Pai, por essa tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pela visitação do Teu Espírito Santo, Pai, em cada vida, em cada coração. Fala conosco nesta noite, Pai. Estamos, ó Deus, prontos para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, ó Deus. Por isso, Pai, toma-nos em Tuas mãos, sabendo que brevemente o Senhor voltará para buscar essa igreja também, Pai, no qual nós fazemos parte. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos para a Tua glória. Amém? Graças a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, interessante aqui que quando nós lemos aqui a palavra, e eu comecei a meditar aqui, e nesse contexto, eu percebi a alegria do apóstolo Paulo. Ele estava com alegria, dizendo, quando nós sempre damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Irmãos, é uma alegria. Quando nós oramos pela comunidade, pelos irmãos, nós sentimos a presença de Deus. Amém, Jesus? E essa presença, irmãos, ela tem que estar guardada dentro do nosso coração, de uma forma profunda, especial, maravilhosa. Porque nós fazemos com fé na pessoa de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, ele fala assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, a igreja. E quando ele fala de Epáfras, aqui ele está falando de Epafrodito, que era um dos principais obreiros daquela época. É como se diz assim, um abreviado aqui, da palavra Epáfras, Epafrodito, um daqueles que ficou com o apóstolo Paulo na maior angústia que ele estava passando naqueles dias. Mas o fiel escudeiro dele estava ali, visitando, levando mensagem, trazendo e fazendo com que Paulo estivesse ali debaixo da proteção de Deus. Amém, Jesus? Então, é interessante aqui essas ações de graça aqui, porque por causa da esperança que vos está preservada no céu, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O Salmo 85:10 é tão maravilhoso. Ele fala assim, ele fala que a graça e a justiça se encontraram. Ele fala aqui, ele fala assim, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Diga a glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E ele fala aqui nessa palavra aqui, que chegou até vós, como também todo mundo, e está produzindo fruto e crescendo.
Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha aqui, aqui é do Salmo 85. A graça de Deus e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. E eu levo para a cruz do Calvário, irmão, e hoje à noite é de Santa Ceia. Diga glória a Deus. Sabe, uma coisa vai levando a outra, e a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é maravilhosa, é profunda. E ela cala o nosso coração. Então eu comecei a perceber aqui, irmãos, que quando ele escreveu essa carta aqui aos irmãos que estavam em Colosso, no versículo 13, ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por vós, quando oramos por vocês. Às vezes nós estamos em casa e na nossa oração, nós lembramos de cada rostinho aqui, ó. Lembramos da igreja do Senhor, da nossa comunidade e dos irmãos que estão por esse mundo afora, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos esquecer. Estão no campo de batalha. E nós estamos aqui na retaguarda. Amém, Jesus? Orando por eles também. Como Paulo se alegrava quando orava pelos irmãos e irmãos. Então, o que nós aprendemos aqui? Ele estava tão entusiasmado. E o verso 4, ele fala aqui de uma forma: desde que ouvimos da vossa fé. Olha, ele ouvia da fé daqueles irmãos. Em Cristo Jesus. E do amor que tendes para com todos os santos. Quer dizer, a igreja estava ali, sabe, numa situação de perseguição, quem sabe, numa situação de enfrentamento espiritual. Mas diante disso tudo havia um grupo de pessoas que orava a Deus. E Paulo, ele estava alegre, porque Paulo sabia da fé daquelas pessoas. Ô amados, e nós hoje aqui? Quando nós nos ajuntamos, nós fazemos a mesma oração. A oração de Paulo, é a oração de Cristo Jesus, é a oração daqueles homens que foram, sabe, irmãos, perseguidos por amor à obra do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na guerra espiritual, que fala dos heróis da fé no capítulo 11. Então aqui, irmãos, ó, o que nós aprendemos aqui? Ó? Falar da fé, do amor que aquela comunidade tinha com os santos. Eles tinham tudo em comum no amor. É o que nós precisamos aqui nessa noite. Ó. Não demonstrar para Deus. Deus sabe de tudo. Amém, Jesus? Nós não precisamos mostrar. Mas nós podemos ter um sentimento de adoração na verdade. E fazer a obra com verdade, irmãos. Na unção do Espírito Santo. E aí Deus, ele vai só contemplar a nossa performance. Nós não precisamos mostrar para Deus. Nós estamos fazendo isso, falando, não, Deus sabe de tudo. Ele é o olho que tudo vê. E Ele sabe de todas as coisas. E eles tinham tudo em comum aqui, por causa da bendita esperança que aqueles irmãos que ouviram o Evangelho, creram e estavam esperando dos céus a volta do Senhor. Parece que saiu aqui, ó. Amém? Diga glória a Deus, igreja. Eles estavam esperando a bendita esperança da salvação eterna, que foi falada, profetizada. E hoje nós estamos aqui na mesma espera. Amém? Estamos esperando. A situação é diferente, mas o Deus é o mesmo, a unção deve ser a mesma. A grande esperança aqui, ó. Por isso que eu peguei esse tema aqui, ó. Cristo abençoado, esperança da eternidade. Isso é a nossa bendita esperança da eternidade, amado. Nós não temos outra, nós não temos um outro Deus, uma outra esperança. Nós não temos mais nada a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Por isso nós estamos aqui nessa noite unidos no mesmo Espírito, na mesma palavra, no mesmo sentimento, no mesmo amor. Carregando essa paz dentro do nosso coração que somente o Senhor pode nos dar. E aqui aquela esperança estava produzindo frutos dignos de arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. A esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo traz em nós um peso, irmãos. Um peso de paz, um peso de alegria, um peso de fortalecimento, amados. E quando nós pensamos assim, as portas se abrem para o povo de Deus. E eu e vocês somos o povo de Deus. E aqui, ó, eles ouviram e creram e esperavam dos céus a volta do Senhor. Por isso que Paulo estava alegre, feliz. E nós precisamos ficar alegres, felizes, e falar isso um para o outro aqui, ó. Demonstrar um para o outro aqui nessa noite.
que brevemente o Senhor busca essa igreja, amados. E nós somos participantes dela aqui, ó. E aquela esperança estava produzindo frutos dignos de arrependimento. As famílias iam sendo evangelizadas e a palavra da verdade crescia na graça das pessoas. Olha aqui, ó. E Jesus era apresentado. Viu? Olha que coisa maravilhosa. Quando as famílias vão abrindo o coração, um leque vai se apresentando, vai se abrindo, as famílias vão sendo evangelizadas, Cristo vai sendo entronizado e Cristo é apresentado no seio da família. E hoje nós vemos aí as famílias à deriva, não é verdade? As famílias estão à deriva. Porque o mundo está apresentando coisas, irmãos, que, sabe, a volta do Senhor está tão próxima, tão próxima. E o mundo entrando de uma maneira que, sabe, amados, vai denegrindo a imagem de Cristo e a imagem do outro, do maligno, ela vai se apresentando no lugar de Cristo. Então nós precisamos nos cuidar aqui. As famílias têm que estar agraciadas aqui na graça de Cristo, e era apresentado a Cristo. E o que nós aprendemos aqui? Quando uma família é alicerçada diante da palavra de Deus, aqui, ó, da Bíblia Sagrada, o amor entre eles cresce, alavancada pelo próprio Cristo Jesus. E através do Espírito Santo, nós somos alavancados. Amém, Jesus? E aí nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o milagre da regeneração se faz presente. E através da regeneração, a justificação entra em ação. E aí o homem é transformado. Ele é justificado, através da palavra de Deus, pela fé. E a paz aqui, ó, chega. Romanos 5, né? Romanos 5, capítulo 5, fala que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa paz que somente Deus pode nos dar. Amém, Jesus? Essa paz verdadeira, amados. Não é falsificada, muito pelo contrário. Ela transforma o velho homem numa nova criação. E essa transformação somente Deus pode trazer diante da nossa vida aqui, ó. Por isso que Cristo é a nossa esperança para a eternidade aqui, irmãos, ó. E o marido e mulher aqui, esposa, são exemplos para os filhos, ó. A família toda é alvo do amor da graça e da misericórdia de Deus. Sabe, queridos, olhando para as famílias de hoje, nós vamos vendo que, sabe, a coisa está passando assim, está passando como um véu, está passando como um vento. E as pessoas perdendo tempo, sabe, buscando isso ou aquilo, sem ser a presença de Deus. E aqui, irmãos, são alcançadas por essa luz aqui, ó. Essa luz que é os frutos dessa frutificação, da esperança da volta de Jesus, se torna visível. E é uma grande realidade, tudo se fez novo. Amém, Jesus? Tudo se faz novo. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. E agora tudo é novo, tudo é novidade. Tudo aquilo que estava escondido agora veio à tona na nossa mente e no nosso coração. E aqui, irmãos, ó, a alegria toma conta de todos, contagia. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias deixou essa palavra para aquele povo, irmão. Eles estavam numa situação crítica, reconstruindo os muros de Jerusalém. Mas quando Neemias ali, com aquela vontade, aquele desejo de vencer, de restaurar as coisas de Deus, ele disse essa palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. 52 dias os muros estavam edificados. Diga a glória a Deus. Sabe, nós somos esses edificadores, amados. Nós somos os obreiros da casa do Senhor. Nós somos. E aqui, irmãos, a tristeza vai embora, a doença vai embora, a incredulidade cai por terra e prevalece a unção de Deus, a unção de Cristo na nossa vida. É o que basta para nós aqui, ó. O Espírito Santo convencendo os novos convertidos. Aquelas pessoas que estavam ali trabalhando para o Senhor estavam sendo envolvidos na unção de Deus. É o que nós precisamos nesses últimos dias agora. A gente vê as pessoas reclamar, as famílias reclamando, isso, aquilo, mas muitas vezes nós estamos de braços cruzados, como se nós estivéssemos amarrados, como se nós estivéssemos, sabe, paralisados diante do Senhor. Mas o que nós vemos aqui nessa palavra, irmãos, Paulo estava feliz, contente, quando ele orava por aquelas pessoas, ele via a unção de Deus, o trabalhar de Deus na vida daquela comunidade. É o que nós precisamos fazer hoje, nos apresentar diante do Senhor.
não nos acovardar, não nos retirarmos, não virarmos as costas, mas pelo contrário, avançarmos para o alto, de onde vem o prêmio da soberania de Deus na nossa vida. Esse prêmio, irmãos, que Deus ele quer que nós buscamos. O galardão que está preservado para nós, reservado antes da fundação do mundo. E aqui, irmãos, o alvo dessa família agora é conhecer a Jesus Cristo, entrar no caminho da salvação. Olha aqui, E ele fala assim, conhecendo o plano da salvação, e esse plano é para a eternidade. É o que nós precisamos, queridos. Entrar nesse mistério. A igreja é mistério, o Cristo é mistério, o Espírito Santo é mistério. Tudo é mistério, irmãos. Está sendo revelado para nós aos poucos. E aquilo que ainda falta para ser revelado, naquele grande dia, nós estaremos frente a frente com o Senhor. Amém, Jesus? Amém. E tudo será revelado para nós, a igreja do Senhor. E aqui ele fala aqui, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele ainda fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que palavra maravilhosa. Não existe outro caminho, ele é o único. Não existe outra verdade, Jesus é o caminho e a verdade. Não existe outra vida, Jesus é a nossa vida. E nós precisamos viver a vida de Cristo em nossa vida. Nós precisamos urgentemente, irmãos, ter uma mudança de vida. Algo que vem celestial e abrange o nosso corpo carnal e entra no nosso corpo espiritual e nos leva para a eternidade. Louvado seja Deus. E quando nós entramos por esse novo caminho aqui, irmãos, somos tocados, afetados, tanto no poder de Cristo como na unção de Cristo. É poder e unção, declarando em nosso coração, na nossa alma, no nosso espiritual, aquilo que nós precisamos fazer diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade, diante de tudo aquilo, irmãos, que ainda resta para nós. E aqui, queridos, essa esperança aqui, esse amor, era a característica daquela igreja de Colossenses. Por isso que Paulo, ele fala assim, damos sempre graças a Deus, quando nós oramos por vós aqui, desde que ouvimos da vossa fé. Paulo ouvia falar da fé daquela igreja, e ele ficava entusiasmado, queridos. Nós precisamos ficar entusiasmados quando nós falamos da nossa comunidade. Nós precisamos nos alegrar quando alguém fala de nós, amados. Porque nós não temos o que falar mal de nós temos que ser falado bem diante de Cristo Jesus. E nós precisamos falar bem também diante de Cristo Jesus da igreja. Sabe? E aqui está falando assim, por causa da esperança que nos está preservada nos céus, do qual antes ouvisse pela palavra da verdade do Evangelho. Amados, como nós temos recebido mensagens maravilhosas, fala a verdade. Como nós temos sido instruídos de uma maneira tão significante. Como nós temos recebido da parte de Deus as coisas celestiais de uma maneira tão profunda. E nós estamos crescendo no conhecimento, irmãos. E nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, como diz o profeta Oséias. Nós precisamos, irmãos, estar, não à deriva, mas nos apresentando diante do Senhor. Como pessoas carentes, sim, mas como pessoas esperançosas. É a igreja de Colossenses aqui, E essa esperança e esse amor era a característica dessa igreja de Colossenses aqui, Eles tinham uma fé inabalável no Senhor, amém, Jesus? E a nossa fé, irmãos, nunca está diante da presença do Senhor. Uma só fé, um só amor, uma só palavra e um só Espírito. Olha, irmãos, não tem esse negócio de meio termo, em cima do muro, não. A palavra de Deus é sim, sim, ou não, não. A palavra de Deus diz que o que passa disso é procedência maligna. Nós precisamos nos reorganizar como uma igreja cristã, aquela que verdadeiramente recebe a palavra, guarda e coloca em prática. Não somente isso, mas praticar tudo aquilo que Deus nos dá. E eles compartilharam isso aqui, para a glória vindoura. Eles esperavam a volta de Cristo Jesus. 19 séculos se passaram dessa mensagem, fala a verdade. 19 séculos. 1960, por aí, veio essa palavra, 1960 anos atrás. Então, é para nós imaginar o que são 19 séculos, irmãos,
de mensagem pregada, sofrimento, martírio, perseguição, morte, enfim. Precisamos nos reorganizar como corpo de Cristo. E através do amor aqui, e do Espírito Santo aqui, louvado seja Deus, foi que Deus ganhou o nosso espírito. E o nosso espírito ganho, ele recriou nossa alma, e a nossa alma agora, anelante, ela clama por justiça. Sabe, queridos? Então, é algo que eu e você precisamos nos ater aqui nessa noite. O amor aqui é uma qualidade divina celestial, não é mera emoção. Tudo isso é pelo amor, amados. Deus entregou o seu Filho ao mundo de tal maneira que ele não olhou circunstância. Ele não olhou se A, B ou C mereciam. Não, nós não merecíamos nada. Mas Deus lá do alto olhou o sofrimento do povo. E ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E somos nós aqui, diga glória a Deus. Somos